Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Hoje nós estamos aqui no nosso último encontro do ano, né? O encontro em que o convite foi feito ao vivo, né? Fechou com chave de ouro, na última palestra, na palestra de semana passada com a professora Tereza Hertal. O convite foi feito e aceito imediatamente pelo professor Luiz José Veríssimo, que está aqui com a gente, que está aqui com a gente hoje, né? O professor Luiz José Veríssimo, para quem ainda não o conhece, né? Ele é graduado em Psicologia pela PUC e Filosofia pela UERJ, mestre, doutor, fez seu pós-doutorado também em Filosofia pela UERJ, tem formação em terapia vivencial, é professor e supervisor clínico de psicologias existenciais e humanistas na Universidade Veiga de Almeida, enfim. Eu não vou deixar que o professor Luiz José Veríssimo converse, se apresente novamente, né, e conversem com vocês. E desde já eu gostaria muitíssimo de agradecer, né, esse aceite imediato, né? Não deu nem para pensar muito, não teve nem muito tempo de pensar, foi feito o convite e no minuto seguinte ele foi aceito. Então, mais uma vez, eu agradeço, professor, por estar aqui conosco, assim, conversando nesse finalzinho de tarde chuvosa hoje, muito quente, porém chuvosa. Então, acho que só pode começar. A gente pode seguir o mesmo procedimento, né? A gente tem aqui 45 minutos de apresentação e no final a gente abre para as perguntas, enfim, para a gente fazer aquela discussão, tá bom? Muito obrigada mais uma vez. Obrigado, Luciana. Queria agradecer o convite de vocês, Landeira, Luciana, fiquei surpreso e feliz com o convite. E gostaria de reiterar que, com muito orgulho, eu sou um filho da PUC, amo a PUC, estudei na PUC, 5 anos de PUC, intensíssimos. Não foi fácil voar da grande mãe PUC. Tive que sentar do pilotis, fazer um luto. Vou sair daqui, zip, né? O Patinho tem que ganhar independência. Aí fui buscar Leonardo Boff, encontrei Leonardo Boff, estudei com Leonardo Boff, foi um grato encontro, e conheci a ética com mais detalhes e aprofundei o existencialismo, a própria psicologia analítica, que é uma das minhas áreas de predileção, o pessoal que me conhece sabe disso. E a gente está num período bastante complicado, como sabemos todos, bastante sensível das nossas vidas. Todos estamos muito atingidos, muito emocionados, estamos sendo, creio que, espero, apelados para uma solidariedade. Assim como raras vezes na nossa vida. A solidariedade ela está presente, a empatia, a solidariedade, ela está presente todo dia. Mas esses dias têm sido especiais. É um todo dia que está nos chamando para valores, para a prática de valores e para o aperfeiçoamento interior de uma forma contundente, sem dúvida nenhuma, né? Então, até em homenagem a esse momento, né, a proximidade do Natal, a solidariedade da solidariedade, eu propus a gente falar um pouquinho sobre amor. E eu também tenho uma petite histoire, uma pequena história de amor aí com a PUC, porque agradeço muito a vocês, ao Ladeira, ao CCE, a oportunidade de eu dar curso de extensão de amor. Eu dava os alunos pediam, eu quero mais, espera aí, eu vou falar sobre o quê, gente? Esgotou. Não, eu quero mais, eu tinha que ficar arrumando. Aí ia para Kierkegaard, ia para Buber. No final da história foram 2 anos. Foram 4 cursos de 4 meses cada um, quase que uma pós inteira. Narciso, que eu lá sozinho na pós, mas foi muito bacana a gente falando vários ângulos do amor nesses cursos pelo CCE, e um dia, se eu puder, gostaria até de retomar esse projeto. Então, aqui é a proposta para hoje, o recorte para hoje, é falar sobre mito, articulação entre amor e mito, baseado num trabalho que fiz para um livro de um dos maiores editores e dos maiores psicólogos na área existencial. Olá, Luciana. Na área existencial, a gente tem o
Angerame Camon, Valdemar Augusto Angerame Camon. Vou botar aqui no chat o nomezinho dele, Valdemar Augusto Angerame. Ele é conhecido agora como Angerame. A gente chama ele de Camon. Então, tem livro que vai aparecer sobrenome Angerame Camon, livro que vai aparecer Camon. O Camon ele faz vários livros ele faz livros de psicologia hospitalar, de psicossomática, de espiritualidade, de psicologia existencial propriamente dita, ética. E ele faz temas como solidão, como o próprio suicídio. O Camon trabalha com suicídio lá em São Paulo, na clínica, numa instituição pública. Então, ele faz os seus trabalhos e faz livros individuais, e às vezes ele faz livros e chama um pessoal para fazer com ele. Eu tenho tido a alegria de ter sido convidado. E num desses livros, ele fez um livro sobre o suicídio, né? Psicoterapia diante da autodestruição. E nesse livro, deixa eu ver até se eu vejo aqui os dados do livro. Eu já vou botar até o meu capítulo já dentro do livro dele, aqui no chat. Deixa eu ver. Aqui, ó, botar no... Não, peraí. Não consegui copiar direito. Vou tentar copiar aqui direitinho. Não saiu bom. Vou tentar copiar de novo. Esse sai aqui. Não. Uma coisa eu não fiz certo aqui. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo agora. Foi. Aí, estou mandando aqui, tá? O capítulo que eu fiz, Amor, Mito e Suicídio, considerações hermenêuticas para um aporte existencial, está no livro, então, do Camon. Tem um capítulo excelente do Camon sobre o problema do suicídio, tem lá trabalhos muito interessantes. Eu não estou levando comissão nenhuma com esse livro, podem ficar sossegados, tá? Tipo, vocês não podem perder esse livro. Não, não é assim. Então, enfim, foi baseado num trabalho envolvendo a temática do suicídio, e eu pensei cá com meus botões, nossa, nada mais suicidável do que o amor. Então, vamos falar sobre mito e suicídio, e eu lembrei de Eros e Psique. Eu estava pensando em fazer algumas coisas, decidindo por onde ir, e eu lembrei do mito Eros e Psique. E me lembrei vagamente que Psique fez algumas tentativas de suicídio. Então, trouxe um tema articulado ao suicídio, um tema que me interessa muito, que eu já estava pesquisando, né, pelos próprios cursos que eu dei na PUC, por anos de pesquisa nisso, que é a afetividade, né? Esse complexo envolvendo amor, paixão, desejo, afeto, empatia, amizade, relações humanas. Me interessa muito essa área. Quem convive comigo já há algum tempo já sabe que eu já publiquei nessa direção e me interesso por essa pesquisa. Então, aqui, pensei, né, o tema da gente tentar caminhar um pouquinho, né, sobre o amor e o mito. Primeiro, antes de começar, eu queria falar sobre algumas considerações sobre o próprio mito, né? Lembrar para a gente o que é o mito. O mito, como uma história, é uma narrativa sobre um acontecimento fantástico, muitas vezes envolvendo o fantástico, o fabuloso, o transcendente, o sagrado, mas é uma narrativa de origem. O Mircea Eliade ele é um grande autor, estudioso de mitos. Para quem estuda mito, conhece bem Mircea Eliade. Coloquei saiu aí no chat junto com das indicações bibliográficas embaixo, aparece o nomezinho dele. Mircea Eliade, ele é romeno, então um grande mistério para nós é como pronunciar o nome dele. Um dia eu tenho que encontrar uma pessoa da Romênia para ela me dizer se é Mircea Eliade ou se é Mircea Eliade. Vou chamar de Mircea Eliade. Então, Mircea Eliade, ele inclusive participou de grupos de trabalho com Jung, lá na Suíça, e ele foi à Índia. Ele estudou, pesquisou na Índia, viajou vários países.
e tem uma publicação vastíssima. Ele articula também os símbolos com a filosofia, ele faz reflexões filosóficas muito potentes. E o Mircea Eliade ele define bem o sagrado, né? Ele nos lembra que o sagrado é uma história de origem, é uma narrativa de origem que conta como uma determinada realidade veio ao mundo, o próprio cosmos, a natureza, a psique, um elemento da natureza, nós, seres humanos, e assim por diante. Uma estrela, uma constelação, o zodíaco, todos os signos são histórias de origem, como aquela constelação veio ao mundo, né? Tem um mito relacionado. Então, o mito conta histórias, é uma narrativa que nos fala de onde vem, né? Porque para a gente ter a construção de sentido na nossa existência, a gente tem o para onde vamos, que o existencialismo prático, clínico, trabalha com muita ênfase, esse para onde vamos, muito associado à liberdade. Mas o de onde viemos é tão importante quanto para onde vamos. Eles são absurdamente complementares. De onde viemos, para onde vamos. Um responde ao outro, um faz o outro. E o mito está nesse âmbito, né? Está nesse departamento de onde viemos. Né? Ele vai nos provocar nesse sentido de uma reflexão sobre o de onde viemos. Você pode fazer isso pelo intelecto, você pode fazer isso pela filosofia. A filosofia também vai se debruçar sobre isso. A teologia, a gente está na PUC, a teologia se debruça sobre de onde viemos. E outro meio que se debruça sobre isso importante é o mito. Né? O mito, essas narrativas. E por serem histórias fantásticas, já foi atacado pela ciência, já foi atacado pela filosofia, pela própria filosofia. E nós temos um autor chamado Paul Ricoeur, que ele vai pensar, ele é um filósofo, que ele vai pensar o mito, ele vai pensar a positividade do mito. Conflito das Interpretações e Ensaios de Hermenêutica é um grande livro de Ricoeur, que ele fala sobre vários assuntos, e inclusive fala sobre Heidegger, fala sobre hermenêutica, fala sobre estruturalismo, fala sobre teologia, fala sobre Lévi-Strauss, enfim, interessantíssimos para psicanálise, interessantíssimos estudos de Ricoeur. E nesse livro, o Ricoeur tem uma apreciação que eu gosto muito. A linguagem do mito não é uma linguagem literal, evidentemente. É uma linguagem simbólica. Você tem que fazer hermenêutica mesmo. Você tem que ir construindo. O que isso quer dizer? O que aquela imagem quer dizer? No contexto histórico, para uma pessoa, para uma determinada cultura, para uma determinada época histórica. Então, o símbolo, ele expressa, os mitos, através dos símbolos, eles expressam a realidade humana nos seus aspectos culturais, sócio-históricos, nos aspectos da própria condição humana. Os mitos descrevem fascinantemente algo sobre quem somos nós, quem somos, de onde viemos. E isso tudo é cifrado pelo Ricoeur na seguinte frase: o símbolo dá, ele doa. O que ele dá? O símbolo, ele não dá o pensar. O mito não dá o pensar. O mito não dá respostas prontas, como muitos atacaram o mito, como se pode inadvertidamente acreditar. O mito não dá o pensar. O símbolo não dá o pensar. O símbolo dá a pensar. Faz toda a diferença se você mudar o artigo. Vou repetir. O símbolo não dá o pensar. O símbolo dá a pensar. Então, o mito nos provoca. O mito nos remete a nós próprios. É um espelho de nós próprios. Por isso, esse fascínio pelo estudo dos mitos. Né? O existencialismo, eu transito por Jung, que se articula direto com a mitologia. Qual não é minha agradável surpresa ao também explorar uma das minhas áreas de preferência, que é a psicologia existencial e a psicologia humanista. Em relação à psicologia existencial, minha grata surpresa de ver a inscrição do mito na psicologia existencial. Nós temos o Sartre. O Sartre ele vai fazer uma peça de teatro articulada com mito.
que me veio à mente, alguns já conhecem, chamada As Moscas, tá? Que é uma peça falando de uma cidade que foi assolada pelas moscas devido à sua culpa e tal. E o Sartre faz um livro sobre os heróis, sobre essa peça. Um mito que ele bagunça o mito, que ele vai fazendo associações com a sociedade do próprio século XX. Ele faz direto pontes e mediações com a própria contemporaneidade. Ele pega o lá atrás e traz para o presente, vai fazendo essa associação. Vai sendo muito irônico com Júpiter, o Sartre. E nós temos um livro do Caio Ludwig, Sartre, o Pensamento Mítico, que é um estudo muito interessante, justamente dessa relação do existencialismo com o mito. O Heidegger não fica atrás. O Heidegger ele tem referências a passagens míticas, a costura de Penélope. Penélope costurava uma mortalha que ela desfazia toda noite para enganar seus pretendentes. Enquanto Ulisses estava lá tentando voltar para Ítaca, os pretendentes dando em cima da Penélope, assediando a Penélope, dando ultimato para a Penélope, ela, não, mas quando eu terminar isso aqui, esse meu trabalho de tecedura, eu vou me casar, eu vou escolher meu pretendente. Então, toda noite ela desfazia, e assim ela ia espertamente adiando a sua decisão até que Ulisses voltou, né? E há uma referência a isso, há uma referência a isso por Heidegger, bem conhecida, quando Heidegger trabalha a hermenêutica para o ser humano, né? E Antígona, Heidegger se refere a passagens do coro da Antígona, enfim, a referências. O Camus é um autor associado ao existencialismo que fez o famosíssimo livro, um dos estudos mais referidos sobre o suicídio, O Mito de Sísifo. Olha o nome da obra, O Mito de Sísifo. O Camon até pediu para eu fazer um capítulo articulando filosofia com suicídio. Eu fui buscar o Camus e me deu o trabalho de ler esse livro, onde o Camus também faz articulação com Kierkegaard, faz articulação, obviamente, com a mitologia grega. O Kierkegaard tem também aportes míticos. O Kierkegaard se refere à tragédia envolvendo Ifigênia e Agamemnon. O Kierkegaard se refere a Adão e Eva, Abraão e Isaac. Apesar de serem a religião cristã, eles têm um fundo mítico, ao meu ver. Então, a gente tem essa articulação do existencialismo com o mito, né? E o grande desafio nosso é trabalhar com uma linguagem onde os deuses deitam a sua lei, a sua vontade sobre nós, seres humanos. O divino ele se impõe sobre nós, seres humanos. Essa é a grande tensão epistemológica. Pô, cara, como é que você vai trabalhar com um negócio onde o divino impõe-se sobre o ser humano, em todos os sentidos? Em todos os sentidos. Tem um livro belíssimo, Rudolf Otto fez um livro chamado O Sagrado. É uma referência para quem quer estudar esse tipo de assunto. Jung sabe muito bem sobre esse livro, O Sagrado. E ali tem uma passagem que é assim: Abraão diz para Deus, não sou nada, tu és tudo. Então, esse é o ambiente. Então, como trabalhar com uma visão existencial, onde a gente trabalha possibilidades, angústia, onde a gente trabalha liberdade, escolhas, né? Nesse ambiente onde o divino aparentemente se impõe ao humano. Então, a gente faz uma leitura, a gente faz uma hermenêutica, como se diz tecnicamente, a gente faz uma compreensão, onde a gente procura fazer um levantamento de expressões nas imagens míticas, expressões da existência humana. A gente consegue fazer um levantamento nas imagens míticas, onde a gente encontra descrições, expressões descritivas, por incrível que pareça, da própria existência humana. Então, foi o que tentamos fazer aqui nesse trabalho, que a gente vai falar muito rapidamente sobre ele, né? Então, vamos trabalhar o mito com a história, o mito Eros e Psique, né? Envolvendo Eros e Psique.
O Eros, ele é o deus do amor. Ele é o próprio amor, é a própria encarnação do amor. É o amor em todos os seus aspectos. É o amor tomado no sentido mais amplo possível. Ele é representado, como já se viu, como Cupido, como um menino travesso de asas, que tem flechas, e ele usa uma bandagem. Esse menino ele atira flechas cegamente. E as pessoas, quando recebem as flechas, ficam apaixonadas, ficam tomadas de amor por um outro. E então sugere por que a gente se apaixona muitas vezes pela pessoa errada. Depois a gente vai descobrir que não tinha nada a ver. Como é que eu fui gostar dessa? Como é que pode, gente? Que é o Eros? Ele atirou a flecha e a gente foi tomado, foi assaltado por uma libido incoercível e lá fomos nós. Então temos essa meio que brincadeira séria de Eros a propósito do amor. Mas Eros é o próprio amor. O Eros, ele é filho de Afrodite. Afrodite é uma deusa ligada ao próprio desejo. É uma expressão do desejo, uma expressão da estética, da nossa busca de estética na vida, na nossa construção de sentido. A gente tem um apelo para a estética e isso tudo é trazido pela deusa Vênus, o desejo, a estética na existência humana. O Eros ele é representado, os filósofos eles entraram interpretando o Eros como um princípio cósmico de ligação entre todas as coisas do universo. É o que mantém a unidade do universo. Há dois princípios do universo pré-socráticos. Alguns deles diziam que há um princípio de separação, de dissolução, e há um outro princípio de reunião, de ligação originária. Esse âmbito da ligação originária entre todas as coisas, o que sustenta o princípio cósmico de sustentação da ligação entre todas as coisas, é exatamente o nosso amigo Eros, que fica com essa incumbência. Isso já lá na filosofia. O Eros representa o desejo incoercível dos sentidos. Quer dizer, aquilo que não se pode controlar, incontinente. Né? O desejo é o desejo e a incontrolabilidade do desejo. Né? Por isso que incomoda a filosofia. O desejo, ela incomodou a filosofia dos antigos, que viam o desejo como um obstáculo para a sese da alma, para a própria ética, para a pessoa, para as ações virtuosas e assim por diante. Há falas de Sócrates nesse sentido, que eu andei dando uma pesquisada por aí. E está aqui feita, né, a apresentação. Eu estou procurando onde é que botei a apresentação da nossa amiga psiquiatra. Ah, está lá na frente. O Eros. Falando mais um pouquinho do Eros. O nascimento de Eros. Como Eros veio... Aquela história, né? Mito é um relato de origem. Então, como é que Eros chega ao mundo? Como é que Eros vem ao mundo? Hesíodo, num livro dele, Trabalho Dias, vai descrever a constituição do mundo desde o início, desde o momento zero. E no momento zero, o momento 0.1, o que aparece primeiro? O caos. Era uma vez o caos. Após o caos, quem aparece é Eros. Eros é uma das divindades que aparecem. Junto com o caos surgem a Terra, Géia, surge Tártaro, que é o nível lá embaixo da Terra, o nível mais profundo, mais abissal da Terra, e aparece Eros. Então, Eros está aparecendo no primeiro momento do mundo. Vem o caos e vem Eros. E fazendo uma brincadeira, assim, fazendo uma interpretação talvez até pueril, mas eu não posso deixar de compartilhar com você que isso sugere o caos
né? Vem o caos e vem Eros. Então, Eros está muito próximo do caos, né? Vem logo após o caos. E o caos, eu associo as possibilidades no existencialismo, já que eu estou fazendo um exercício de pensar o existencialismo junto, lado a lado com a mitologia, o caos a gente pode, no existencialismo, associar à ideia das possibilidades, da indeterminação da existência, algo que se trabalha muito no existencialismo. A existência ela não é absolutamente controlável, previsível, né? Quantificável, assim por diante. Ela vai se fazendo a si mesma, historicamente. Assim é sua própria estrutura, a existência se fazendo historicamente pelas praxes, pelos pensares, pelos mitos e assim por diante. Então, tudo isso são as possibilidades existenciais. A existência não está definida com essa ou aquela característica de uma vez por todas. Não tem nenhum agente que possa fazer isso. Não tem mais um Deus para fazer isso, já diz o Sartre. Não tem uma natureza para você atribuir um rumo absolutamente previsível para as coisas. Não tem uma natureza te esperando no início e no fim do caminho. Não tem um Deus para fazer as coisas serem como são. Não tem mais a aderência a essa crença. Não que não se trabalhe com essas ideias, mas não mais se posiciona Deus e natureza como um nosso modo de ser, o responsável pela maneira como somos e como seremos. Não são mais dados à natureza, nem a Deus, nem a quem quer que seja esse direito. Isso é a indeterminação da existência. Isso é o caos, donde a angústia, a famosa angústia existencial. Se nós estamos no caos, se nós estamos nas possibilidades, tudo leva a crer que algo possa ser encaminhado nessa direção, mas pode ser que tome outro rumo. Só de se aventar um pode ser, você já está nas possibilidades, né? 99% das pessoas seguiram o que era esperado delas e uma não seguiu. Só essa uma que não seguiu já é suficiente para afirmar o universo dos possíveis humanos. Então, o caos, né? Interessante essa proximidade cúmplice entre Eros e caos, entre amor e caos, entre amor e as possibilidades. Quer dizer, já o mito reconhece, né, na experiência tão importante nossa, né, que é a experiência amorosa, ele já, de alguma forma, ele já identifica as próprias possibilidades, né? Alguma coisa que para o senso comum talvez tenha uma representação de flecha, né? De você está destinado, de cara a metade, de eu tinha que encontrar essa pessoa mesmo, é o karma da minha vida, e assim por diante. O amor é assim, eu que não dou para isso. Não, ao contrário. Né? O mito já indica algo que subverte todas as representações, que é justamente essa cumplicidade entre caos e amor. E, em última análise, eu diria, uma conjunção opositória, uma oposição de opostos, se você quiser até brincar mais, porque amor, se você quiser botar o amor como princípio de ordem, caos e ordem, se alternando. Eis o nosso mundo. Seria mais fácil se tudo fosse ordem. Talvez fosse mais fácil se tudo fosse caos. Tá vendo? Por isso que não dá certo, que é tudo uma bagunça mesmo, mas nem tudo é uma bagunça. E nem tudo é ordem. Olha a gente de novo na angústia. Como é que a gente vai lidar com isso? Como é que a gente vai lidar a um só tempo com o caos e com a ordem? Né? Vamos lá, que eu vou aqui correr, que nem uma corrida de Fórmula 1, para a gente conseguir falar um pouquinho do amor e da psique. Agora vamos para algo mais focado, o Eros e a psique. O Eros, a gente já falou bastante dele, psique significa alma. Alma, sopro vital. Né? E psique, ela aparece como... Essa história, essa versão, é uma versão de um cara chamado Lúcio Apuleio, lá um latino que vai fazer uma leitura da tradição grega
parece que essa é uma história grega, mas vai chegar pelo Lúcio Apuleio, a época do Lúcio, 125 a 170 depois de Cristo. O que é isso? 3DC, 2DC? Então, início lá início da época cristã, temos o Lúcio Apuleio que traz para a gente essa história dentro de um livro, que eu fiquei louco atrás desse livro, consegui na internet, queria comprar o livro, é um livro de histórias, e nessas histórias está, o livro chama Metamorfoses, ou O Asno de Ouro, e já até fizeram filmes de algumas dessas histórias. E dentro dessas histórias está Eros e Psique. Então, é interessante que a linguagem é alguma coisa entre o mito e o conto de fadas. Inclusive, o nosso amigo, deixa eu ver se está... É engraçado que ele fala assim, da Grécia veio essa... Ó, literalmente, Apuleio falando, da Grécia veio essa história. Atenção, leitor, ela vai te alegrar. Olha, é uma história tão dramática. Como é que pode caber alegria nessa história? Mas ele dá o spoiler. Essa história vai te alegrar, só não vai dizer como, para não dar o spoiler inteiro. Né? Era uma vez uma mortal chamada Psique. Era uma moça tão bonita. Para quem não conhece, vários de vocês já conhecem a história, então a gente vai ouvir de novo, porque faz parte do mito. A gente ouve várias vezes a mesma história, a gente não cansa de ouvir a mesma história. Isso é algo da estrutura mítica. Né? Então, era uma vez uma moça que ela era tão linda, que ela passou a ser admirada por todos e começou a acontecer um problema muito sério na comunidade. O culto a Afrodite, que é a deusa da beleza, das artes, do desejo, da sedução, Afrodite. O culto a Afrodite, que é a própria natureza da beleza, é a deusa, evidentemente, mais bela possível. Cadê a Afrodite? Começaram, olha que terrível, começaram a esquecer a Afrodite. E não façam isso. Na seara mítica, não ousa fazer isso, porque você vai cair na híbris. A híbris é perder a medida humana e querer se equivaler à medida divina. Mas é interessante que o ser humano está sempre, volta e meia, incorrendo na híbris. Olha as possibilidades. Não era para ser assim, né? Então, olha de novo a questão da indeterminação das possibilidades. Mas, enfim, os mortais eles começam a cultuar a beleza de Psique de uma tal maneira que vão esquecendo de Afrodite. E Psique era muito bonita, realmente muito bonita. O pai da Psique está preocupado com isso. E ele vai ao oráculo. E a resposta do oráculo é terrível, é trágica. A Psique deveria ser exposta a um monstro. Deveria ser levada para um alto de um rochedo e exposta a um monstro. Então já temos um drama, né? Que aquela moça tão bonita, né? Aquela virtude da beleza, traz toda sorte de problemas. Para a Psique, talvez a própria morte de Psique nos braços de um monstro. E aí, ao longo da história, a gente fica sabendo que esse monstro é ninguém menos do que Eros, que Psique não está sabendo disso. Nesse momento, Psique não sabe disso, ela só sabe, e a família dela só sabe que ela vai ser exposta a um monstro. Ninguém avisou para ela, olha, gente, é Eros. Ninguém disse isso para eles. Houve uma maquinação terrível de Afrodite, que mandou seu filho flechar Psique e fazendo com que Psique se apaixonasse pelo pior cara que existisse na face da Terra. Aquela pessoa mais abominável possível. Que ela se apaixonasse, né, flechada e perdidamente, o castigo seria esse. Aquela pessoa mais abominável possível. Vem, então, um monstro, entre aspas, vem Eros para cumprir a sua missão, para flechar Psique, que está lá no rochedo. E na hora que o Eros vai fazer isso, adivinha o que acontece. Já é fácil, você já sabe o que acontece. Né? Quando olha aquela beleza incrível, aquela moça espetacular, aquela irradiação que é a Psique, aquele luminoso numen,
aquela energia poderosíssima que a gente chama o luminoso, o majestoso, para além de todas as medidas, quase, né, de todos, porque ela ainda é humana, mas ele, enfim, resultado é que o nosso amigo Eros é flechado, simbolicamente. Quem acaba flechado é o Eros que é o flechador, que é o flecheiro, o Sagitário, Sagita, significa flecha, em latim. Sagitário é uma imagem de atirar flechas, o signo de Sagitário. E aquele que atira flechas é flechado, então o Eros se toma de paixão, se toma de amores. O amor se toma de amores por Psique. E aí você tem o tema do sequestro. E Eros, então, sequestra Psique. Ele pede ao vento, a um vento chamado Zéfiro, que leve suavemente Psique do rochedo a seu palácio. Quando Psique chega lá, Psique chega no palácio, ela encontra um palácio luxuosíssimo, evidentemente belíssimo, paredes maravilhosas, um chão maravilhoso, joias, pedras preciosas, muito brilho. E ela é atendida, Psique nesse palácio, ela é atendida por uma imagem bizarra, uma imagem estranha, por uma multidão de vozes. As vozes atendem Psique. Nos seus menores desejos, até mesmo antes de desejar, as vozes antecipavam os desejos de Psique e tentavam solicitamente atender a todos os desejos. As tais vozes tentavam atender, que cercavam Psique, tentavam atender aos desejos de Psique. Imagine vozes atendendo a heroína e não pessoas. O clima de um mito é um clima não lógico, não linear, não lógico. É um clima onírico, parece que está sendo relatado o sonho. É uma estrutura que lembra a estrutura de um sonho, onde você tem os símbolos se alternando, né? E aqui, esse palácio, né? O palácio era chamado Palácio dos Sonhos, aonde ela foi parar, né? O Palácio dos Sonhos, eu vou dividir com você o que suscitou em mim, suscitou esse primeiro momento, né? Um momento como se fosse uma descrição do encantamento amoroso. Então, faço uma associação com encantamento amoroso, aquele momento assim que você parece que foi levado ao céu, parece que você está no céu, que você conhece uma pessoa, você se sente feliz, você se sente completo, entre aspas, ou quase isso. Você esquece um pouco os problemas, a pessoa esquece os problemas, só falta aquela vinheta musical. Então, o encantamento amoroso, né? O Palácio dos Sonhos. E o que acontece ali no maravilhoso, mas alguns já conhecem. Ela se deita, os dois se deitam à noite, a Eros aparece, num ambiente todo escuro, nada pode ser visto, e Eros aparece, eles fazem amor, ela se torna mulher, e ela não pode ver o seu amado, algo estranho, ela não vê o seu amado e não pode ver o seu amado. Todas as noites eles se encontram, todas as noites o seu amado Eros chega, esvoaçando, Eros tem asas, chega esvoaçando e é muito intenso o encontro dos dois e a seguir Eros parte e ela não vê Eros, ela não vê o amor. Ela se encontra com o amor sem nunca poder ver o amor. Aquilo vai, juntamente com a sua vivência cotidiana, né? Apesar de cercada da solicitude das suas servas, vozes, apesar dos maravilhosos encontros com o próprio amor em pessoa, com aquele ser que a faz tão feliz todas as noites, ela vai se sentindo esquisita. Aquela situação é estranha. Ela vai se sentindo só. A solidão vai surgindo no horizonte dela.
E ela, então, pede para Eros, quer dizer, ela tem tudo, né? Ela tem tudo, mas ela não tem o ver, o trocar, a relação efetiva com alguém, aquela relação no escuro, aquela relação, meia relação. Isso é muito interessante, apesar de ser, ela é supostamente atendida em tudo, mas cadê o outro em sua plenitude, né? Então, isso vai criando uma solidão, né? As pessoas estão cheias de dinheiro, aparentemente tem tudo para quem olha de fora, tem uma pessoa linda com elas e assim por diante, mas, por incrível que pareça, apesar dos seus palácios de sonhos, elas se sentem sós, né? E aí Psique pede para Eros para que suas irmãs apareçam lá no palácio, para que façam companhia para ela. A Psique tinha umas duas irmãs e aí ela pede, e o Eros fica reticente em permitir o acesso de pessoas estranhas e dessas irmãs, mas ela vai com aquelas carícias femininas e Eros cede e deixa as irmãs aparecerem. E as irmãs veem aquela festa, aquela confraternização, mas aos poucos as irmãs são aquelas irmãs de contos de fada, né? Típicas da inveja, né? Elas vão ficando com inveja, uma inveja destrutiva, uma inveja venenosa de Psique, né? E, e aí elas começam a falar para a Psique, para começar a botar a minhoca na cabeça da Psique, como se diz, né? Você não vê, mas como você não vê? Como ele não se mostra? Mas espera aí, quem é esse cara? Quem é essa pessoa? Como é que você pode ficar dormindo com uma pessoa que nunca se mostra? E se ele for uma pessoa má? E se ele for um monstro? Já pensou? E se você estivesse deitando com um monstro? E aquilo vai corroendo. A Psique vai se permitindo, né? Corroer na sua confiança. A psique vai ficando mais angustiada do que já temos a angústia, a nossa cota de angústia. Ela vai ficando hesitante sobre o que fazer, né? E cada encontro é reforçada as desconfianças pelas irmãs, que, por sinal, são muito mal casadas. Uma é casada com um cara que não tem nada a ver com ela, a outra tem que ficar cuidando do marido, que é muito fragilizado na saúde, então fica uma espécie de enfermeira do marido, então aumenta o índice de inveja às máximas potências. Enfim, a psique, toda cheia de dúvidas, acaba resolvendo ver quem é o seu marido. Então, ela arruma uma lamparina, ela pega um punhal, porque pode ser um monstro, né, que apareça lá, que ela veja um monstro, né? Pode ser um monstro, vai lá saber. Então, ela precavidamente pega um punhal, pega uma lamparina. E, à noite, chega Eros, né, para o amor da noite, para o encontro da noite. E, quando Eros adormece, ela vem com a lamparina e com um punhal e ilumina Eros. E, quando ela vê Eros, sai de baixo, como se dizia na minha época. É a pessoa mais linda deste mundo e de qualquer mundo que você possa imaginar. Mais terna, mais atraente, mais doce e encantadora possível, que extrapola qualquer... Porque o sagrado, ele extrapola tudo. Imagina a pessoa mais encantadora, é para lá do mais encantadora. Ela fica extasiada, ela tem vontade até de morrer. Essa é a primeira vez que ela tem vontade de morrer. Mas aí o punhal cai da mão dela. E uma parte do candeeiro, o óleo quente da lamparina, cai em cima de Eros. Há esse acidente terrível. E Eros, então, acorda ferido. O amor é ferido. Ferido, inclusive, porque houve uma quebra de pacto, uma quebra de confiança, e Eros sai esvoaçante. Não te falei, diz Eros. Não te falei que não deveria deixar suas irmãs virem? Elas terão seu castigo no seu devido tempo, e o seu castigo será a solidão. E Eros sai ferido, esvoaçando, ela tenta agarrá-lo, bem como na novela, ou naqueles filmes bem românticos, não dá certo, ela não consegue segurá-lo. E ela perde o seu amor, né? Nisso ela perde o seu amor. E então a gente pode fazer uma série de associações, né? Enfim, simbólicas nisso tudo. A gente pode pensar a confiança dela, né? A gente pode pegar emprestado o Kierkegaard, fazer uma brincadeira com o existencialismo, pega Kierkegaard emprestado. O Kierkegaard ele fala que o ser humano
ele é finito e infinito. Nós vivenciamos o finito e o infinito. O infinito são as nossas possibilidades. O infinito é a gente apostar na vida, a gente se entregar ao amor, à vida, é a própria fé, que tem uma articulação com o infinito. O finito são os nossos limites, é a nossa mortalidade, todos os limites, né? E o nosso desespero, nós somos ontologicamente o desespero, porque é difícil a gente fazer a síntese entre o finito e o infinito. Nós estamos sempre tentando costurar essa síntese entre o finito e o infinito. E ela não se ouve bem, né? Nessa síntese do finito com o infinito. Ela não confiou em Eros, ela não fez o salto da fé, como diz o Kierkegaard, que é a grande angústia nossa é entrega à própria existência, aquilo que a existência nos lega, aquilo que a existência nos dá, a gente agir a partir do que a existência nos dá. E ela, então, deve ter sentido uma dor incomensurável por não ter confiado nela própria, não ter confiado em Eros, não ter... Ela escolheu a hesitação. Não foi uma escolha reflexiva, evidentemente, voluntarista. Foi uma escolha, foi um posicionamento dela. Ela tomou essa posição, né? E ela, então, se sente devastada, evidentemente, com tudo isso, né? E aí começa o drama dela. Ela perde seu amado, ela resolve procurar, né, Eros, e ela chega a bater nas portas da sua própria mãe. Ela vai encarar Afrodite, e Afrodite fica furiosa com ela, está furiosa com ela. Primeiro porque Afrodite já tinha tido seu culto esquecido por cultuarem Psique. E ainda por cima, Psique apronta essa com... Psique fica dormindo com o filho dela e, como se não bastasse, fere o filho dela. Quer dizer, que raiva... Você imagina a raiva de Afrodite para cima de Psique. Então, Afrodite humilha Psique, manda entidades como Tristeza para assombrarem Psique, para torturarem Psique, e bate na Psique, tira as roupas de Psique, que é um rito de humilhação que aparece em vários mitos, que é o desnudamento de alguém quando está numa experiência de iniciação, de profunda transformação. Você se desnuda daquilo que você vivenciava, porque você está se propondo uma nova dimensão de vida. Então, você precisa se desnudar daquela dimensão de vida anterior. Então, isso pode ser representado pelo deixar nu, pelo tirar as roupas, pelo arrancar as roupas, todo esse complexo de imagens. Então, a Afrodite, ela passa tarefas para a Psique, tarefas que parecem absurdas, parecem impossíveis de serem feitas, separar quantidades de grãos, muitos grãos de várias plantas, ela teria que separar isso numa noite só, pegar um floco de lã de carneiros super selvagens, que perigosíssimos, não deixavam ninguém chegar perto, teria que pegar o floco de lã de ouro, que esses carneiros tinham uma lã de ouro. Depois encher uma fonte que era guardada por dragões, e finalmente buscar um potezinho com a beleza imortal. E sequer teria que ir lá no reino da morte pegar um pote com a beleza imortal. E cada vez que ela está diante de uma missão, a Psique tenta o suicídio. A Psique, eu não vou dar conta disso. Numa delas, ela se joga no rio, mas o próprio rio devolve ela para a vida, devolve ela para a superfície, salva ela, enfim. Isso me lembrou muito o ter de ser do existencialismo, né? Nós estamos na existência, quer dizer, buscar a morte não é uma generalização, né? Talvez não possa ser uma generalização, mas para alguns pode ser essa tentativa de fugir da própria angústia da existência, esse ter de ser do existente, né? Nós estamos na angústia, nós estamos nas escolhas, nós
convivemos com as nossas escolhas, nós não temos como apagar o que escolhemos. Nós colhemos o que escolhemos. E nós temos diante de nós o futuro, que também é bastante angustiante. E Psique tem uma perspectiva meio sombria, meio nihilista de futuro, que é uma escolha dela, que é uma forma dela se posicionar na existência. Não é uma escolha racional, evidentemente, mas é uma maneira dela encarar a existência. Então, tudo isso, para ela, vai ficando muito insuportável. E ela vai buscando a morte, frequentando as raias da morte, né? E nós estamos, enfim, nessa angústia, nesse ter de ser. Por isso, muitas vezes, apelamos para rotas de fuga que pode chegar ao próprio suicídio. Esse ter de ser é uma expressão de Heidegger. O Sartre, ele ainda acrescenta ao ter de ser, ele acrescenta ter de ser o seu próprio nada, ter de ser as suas possibilidades. Nós estamos nas possibilidades. E isso é a nossa angústia, né? Então, ela vai nessa história, né? E eu estou pulando um monte de coisa para a gente conseguir terminar a tempo. Tem muita coisa interessante que a gente pode fazer associações muito interessantes em cada passagem dessas. O último trabalho será ir lá no inferno, no reino do inferno, que é abaixo da terra, o Hades, para pegar um pouco da beleza imortal, e Psique entende que o reino da morte. Ela tem que ir no Hades, que é o reino da morte, para pegar a beleza imortal com os deuses desse reino, que é o Plutão, ou o próprio Hades, que dá o nome ao reino, é o rei do reino, Hades, o deus Hades, ou Plutão, e a sua esposa Perséfone. Ela vai ter que pegar com eles, passar por uma série de perigos no reino da morte e pegar com eles essa caixinha com a beleza imortal. Ela entende essa tarefa como Afrodite a levando para a própria morte. Já que a mãe de Eros, já que a minha sogra quer minha morte, eu vou para a morte, eu vou me matar. Então, Psique escala uma torre altíssima e quer despencar dessa torre. E a gente vai perdendo as contas de quantas vezes a Psique tenta se matar. E vem sempre um elemento, geralmente um elemento da natureza, para ajudá-la, para incentivá-la a seguir em frente. E a torre é o elemento que é uma coisa, que é um objeto, né? E a torre a ajuda. A torre diz: minha filha, por que você vai se destruir? Não, eu vou te ajudar, eu vou te orientar, né? E é muito interessante esse simbolismo da torre, né? A torre, ela unifica, ela tem uma série, ela aglutina uma série, é um símbolo riquíssimo. Ela é um movimento a torre ela é alta, né? A torre aponta para cima. A torre está junto com o simbolismo da árvore como um eixo que liga a terra ao céu. O caduceu de Apolo é um eixo que liga o plano imanente, o plano da terra, ao plano divino, ao plano transcendente. A torre aponta para o transcendente, aponta para uma transcendência, aponta para uma superação, aponta para uma busca de sentido, para a vida. Se a gente aponta para o futuro, para a esperança, para a perspectiva de futuro, é lindo esse simbolismo da torre. Ao mesmo tempo, a torre ela se finca na terra, por isso ela junta as duas coisas. Ela junta a imanência com esse movimento de superação e de transcendência. Mas se a gente não vivencia bem a torre, a gente vai querer despencar lá de cima, como realmente se despenca lá de cima. Vide uma universidade, vou até citar o ERJ, né? Onde as pessoas se despencavam, jovens, muitos despencavam, botaram lá proteção contra suicídio. Então, é a morte, a vida, né? A ambivalência do símbolo. Que escolhas nós vamos fazer ao vivenciarmos a nossa torre, né? E, falando em torre, me lembrei de Viktor Frankl, que trabalha o sentido da vida, a importância, né, da busca do sentido da vida e tudo mais.
A gente não está livre a gente não está livre. O Frankl fala, nós não estamos livres do nosso psiquismo, mas nós estamos livres para a busca de sentido. Isso é uma decisão nossa, uma decisão fundamental nossa. Sempre lembrando do Sartre também dizendo, não importa o que fizeram de mim, importa o que fazemos do que fizeram de nós. Né? Não importa o que fizeram de nós, importa o que fazemos, o que escolhemos do que fizeram de nós. Então, essa construção de sentido é muito interessante, essa perspectiva de construção de sentido da existência. Né? E aí a psique, ela consegue pegar a caixinha e os dois deuses, o casal lá, o Hades e Perséfone, já vou caminhar para o fim, dizem para ela, olha, não abra, hein? Não abra essa caixa de jeito nenhum. Para quê? Sabe que a curiosidade é algo muito forte no ser humano, e no mito aparece através de figuras femininas com muita frequência. Vide Pandora, a caixa de Pandora. E aí, quando ela já está fora do Hades, olha que coisa, já fora, já no mundo da superfície, do sol, ela não aguenta de curiosidade, ela abre a caixa. No que ela abre a caixa, ela cai num sono profundo, não tinha nada de beleza imortal, era sabe, uma espécie de uma fumaça que deixa ela desmaiada, semi-morta, praticamente morta. E aí vem a questão do conto de fadas. Nesse íntere, Eros conseguiu se libertar de um quarto onde a mãe tinha deixado ele preso, e ele está todo preocupado, buscando a sua amada, ele encontra a sua amada, ele consegue achar a Psique, vê a Psique adormecida, e aí é o conto de fadas, né? O príncipe que vai despertar a sua amada, ele espeta levemente Psique na flecha dele, e com isso a Psique desperta. Né? Então, uma cena culminante aí de amor, né? De final feliz. Né? E o Eros vai correndo para Zeus, para buscar Zeus para ajudá-lo, para que ele possa se casar com a sua amada, para parar com essas interferências da mãe. O Zeus, então, faz uma convenção de condomínio, por assim dizer, reúne os deuses, e os deuses concordam, e eles vão chamar Psique para o Olimpo. Então, o Zeus convoca a Psique para o Olimpo, ela é levada até o Olimpo por Hermes, pelo deus Hermes, tem asas nos pés, e lá no Olimpo ela é transformada em imortal. Imortal. Psique se torna imortal. Ela toma ambrosia e néctar, que é a bebida dos deuses, e nesse momento ela deixa de ser uma mortal e se torna uma imortal. E os dois vão se amar para sempre. Psique e Eros vão se amar para sempre. E assim termina a história de Psique e Eros. Né? Lembrando Sartre, trazendo Sartre, a psique ela é um para si. É o que o Sartre chama de para si, ou consciência. A psique ela é finita. A psique é faltante, o para si é finito, o para si é falta. O para si quer ser o ser, ele quer o ser. O ser é aquilo que é o amor. O Eros é o amor em si. Ora, como uma mortal pode ser o amor em si? Como a gente pode incorporar o próprio amor em si? Impossível. Por essas e outras é que eles não se encontram, porque nós somos falta. Como podemos ser perfeitos no amor? Como podemos saber o que é a essência do amor e simplesmente nos incorporarmos à essência do amor? Não é possível. O amor é uma construção, uma desconstrução, uma dialogação, uma tensão, brigas e reconciliações, descobertas, algumas delas dolorosas, perdões, só se perdoa o imperdoável, ou não, né? Todos esses desafios é a nossa falta originária, que a gente busca uma identidade de ser, de ter uma identidade no ser, a gente busca o amor, ao mesmo tempo sai correndo dele, como se fosse realmente um monstro, ao mesmo tempo, a atração fatal pelo amor, e assim vamos levando a nossa existência. Né? Somos um para si, exatamente, talvez por isso ela não consegue se unir ao amor. Mas agora ela se uniu ao amor. Mas como ela se uniu ao amor?
ela foi transformada numa essência, ela foi transformada numa imortal. Ela é a própria encarnação da psique. A psique é a própria alma com A maiúsculo, é uma divindade imortal. Não tem mais falta, não tem mais angústia. Não tem, o Heidegger diz, o anjo é, mas não existe. Ela não existe mais. Ela está no céu, ela está no plano platônico. Ela foi para Platão. Ela foi junto com Eros para esse plano platônico. Então, a gente escuta essa história e suspira, né? Eles foram felizes, e foram felizes para sempre. E nós, né? Nós somos um para si. Nós construímos essas histórias fantásticas. E nós continuamos sendo falta. Nós continuamos na angústia. O amor não vai dar certo como algo em si, como algo condenado. O amor, para nós, essa é a nossa angústia. O amor, ou a perspectiva de ter o amor em nossa vida, não está condenado a dar certo. Por mais que a gente tente até ter uma atitude super cuidadosa, não há como ele não garantir. Ele também não está condenado a dar errado. Essa é a nossa angústia. Então, é aí que nós nos situamos, né? Nesse nosso para si, diante da experiência amorosa. Nós não somos felizes para sempre, mas também não adianta gritar como alguns céticos gritariam. Está vendo? O amor não funciona, o amor é uma falácia, o amor é uma mentira. Amor romântico, essa coisa não funciona. Como assim não funciona? Não podemos dizer nem que funciona, nem que não funciona, porque nós somos o aberto. Nós estamos no aberto da angústia. Por isso, somos um para si. Para eles, a história acabou. Para nós, a história nunca vai acabar até a nossa morte. Estaremos no aberto. Esse é que é o nosso destino. É isso que eu teria a dizer. Muito obrigado. Querendo ver se alguém tem alguma pergunta. Tá bom o tempo? Olha, eu corri muito, Luciano. Excelente, excelente. Acho que a gente pode abrir para algumas perguntinhas. Vocês podem colocar no chat. Olha, nós temos só elogios aqui, não tem. Tá vendo aqui, tá muito bom, incrível, excelente. Acho que não teria pergunta, né? Porque vai aprender da própria situação. Bandeira? Depois dessa, né? O que a gente vai falar, né? Falar sobre o amor. O que a gente tem a falar sobre o amor, né? Tem que amar. Exatamente. Faculdade é o tempo todo, não tem final. Só quero dar uma palavrinha muito, muito bacana, esse mito aí da psique, muito, muito instigante, né? Eu acho que essa deveria ser um tipo de uma aula inaugural para a psicologia. O Veríssimo é uma pessoa assim, de uma cultura, de um conhecimento tremendo, e não é à toa, porque eu estava vendo a formação dele. O Veríssimo é formado em comunicação, psicologia e filosofia. Depois ele decidiu fazer mestrado, doutorado e pós-doutorado em filosofia. Já escreveu vários livros, vários capítulos de livros, vários artigos em revistas científicas. Então, é uma pessoa bastante humilde para o tipo de conhecimento que ele tem, está aqui conosco, compartilhando toda essa sabedoria, né, dentro de uma área que eu acho que é tão pouco explorada dentro dos cursos de psicologia, que é essa área existencial. Então, quero deixar aqui meu agradecimento para o Veríssimo, um tema extremamente interessante, né? Acho que todos nós temos uma ligação muito profunda com essa questão do amor, não é? Quem nunca se apaixonou? Landeira, a gente podia aproveitar para Claro, fazer uma homenagem muito carinhosa e muito emocionada a Junito de Souza Brandão.
Eu tive o privilégio de ter aula com o Junito, eu subi lá para o quinto andar, onde eram as aulas de literatura, pedi para o Junito para ser ouvinte, ele deixou ser ouvinte, e eu aprendi Jung com o Junito. Foi com o Junito que eu aprendi Jung. E ali eu fui chegando aos livros do Junito, e a Isabela hoje leva, a Isabela é a Isabela, ela tem a cabeça dela, é super, e a Isabela está no nosso curso também. Então, a nossa homenagem aqui, de todas, assim, acho que a gente pode até aproveitar para fazer esse tributo a Junito de Souza Brandão, um dos maiores contadores. Inclusive, o Ricardo está mostrando aí o livro do Junito Brandão, Mitologia Grega. Realmente o Junito, eu não tive a oportunidade de conhecê-lo, mas ele realmente foi uma pessoa fantástica. A Isabela sempre fala muito bem dele. Eu conheço bem a Isabela, porque a Isabela é filha de um dos grandes mentores meu, Otávio Leite, que também foi guiando de mão cheia. Então, está feita a homenagem ao Junito Brandão. Obrigado aí, Ricardo, por mostrar o livro dele. Dá para ver que ele está na cabeceira aí da sua cama. Bom, eu acho que a gente fechou assim, tipo, com chave de ouro. Eu ia falar exatamente isso. Eu acho que fechou com chave de ouro, né? Vou passar a palavra aí para a nossa querida Luciana. Então, é só aqui... Um abraço, muito obrigado, viu? Só finalizando mesmo, eu gostaria de agradecer, né? Agradecer muitíssimo. Luciana, a gente pode falar da pós-graduação rapidinho? Pode, claro, pode falar. Então, eu e Tereza, a gente está montando um curso de pós, agradecendo a vocês, agradecendo a Landeira, todo o apoio que deu para a gente. É um curso de pós em psicoterapia existencial, que a Tereza criou, uma psicoterapeuta que ela chamou de vivencial, trabalha com Sartre, trabalha com os existencialistas, trabalha com o diálogo, com a Gestalt, com Rogers, e agregamos o Martin Buber, por isso o diálogo, que já estava presente na Tereza, e eu fiz o doutorado em Buber, levei isso para a Tereza, e a gente agregou o dialogicidade, que é a pessoa, a singularidade, a relacionalidade, e a gente vai ter, então, disciplinas falando de afetividade, de mitologia, de ética, de ecologia, de relações, de existencialismo, evidentemente, de psicologia humanista, tudo num diálogo epistemológico interdisciplinar. Aí está Landeira dando o link para a gente. Obrigado, Landeira, obrigado por esse espaço para a gente falar do curso. Então, gente, eu acho que, como o Landeira falou, né, a gente finaliza com chave de ouro. Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer muitíssimo ao professor, né, e agradecer a todos que participaram desse evento, né, na verdade, como, não sei se todos sabem, mas a Psicologia Convida, ele começou lá no início, né, da pandemia, lá no início do ano, e a gente conseguiu levar o projeto, né, fazer com que o projeto chegasse aqui até dezembro, né, até o fim do ano, e estamos já com com boas ideias já para o próximo ano. Então, a gente encerra o nosso Psicologia Convida. A Regina pode fazer uma pergunta? Será que dá tempo? A Regina quer fazer uma pergunta. Claro, se for rapidinho, Regina, pode sim. Por causa do horário, mas pode sim. 5 segundos. Na angústia de viver o amor, poderia gerar no mortal amor pelo... Nós amamos o amor, Regina. Isso foi dito por um teólogo, não vou me recordar o nome, mas nós amamos o amor. Realmente, eu concordaria, eu diria que sim. Nós aprendemos, é um aprender a amar, né? Cheio de percalços, né? Senão não tem graça, mas eu acho que é uma aprendizagem eterna. Para quem está disposto, para quem faz essa escolha fundamental de vida, para quem incorpora isso na sua construção e busca de sentido da vida, eu acho que a gente pode ser namorado do amor, sim. Sem a pretensão de tê-lo como uma coisa, né? Senão ele vai esvoaçar. Se a gente for tê-lo, a gente vai machucá-lo, aí que ele sai voando, aí que já era. A gente tem que ter um respeito a ele, deixar que ele nos ensine por onde ir e assim por diante. Né? Tá certo, então, respondidíssimo. Então, mais uma vez, gente, muito obrigado por vocês apoiarem esse projeto, participarem desse projeto. Mais uma vez, muito obrigada, professor José Veríssimo. Eu que agradeço a Landeira, a você, a Luciana, a todos, o apoio, ao Edson, a todos vocês que estão aqui. Muito obrigado, viu, essa tarde aqui. Bom. Passamos pré-natal, celebrando já o Natal juntos. Isso aí. Muita saúde.
fazer também, já que esse é o último, um agradecimento super especial ao Edson. Ao Edson, exatamente. Que teve com a gente em todos os programas, 30, né? 28 edições. 30, Landeira, foram o Edson 30. virou à noite. Foram 30. Para fazer esse trabalho, então... palestras. O Edson... Parabéns, Edson. Obrigada, Edson. Profissional seu trabalho, hein? Muito obrigada, Edson, também. Acho que sem o Edson a gente não ia conseguir, né? Porque o Edson foi o suporte técnico, fez toda essa parte de convites e depois divulgava a palestra, como vai ser divulgada essa no nosso site. Então, muito obrigada, Edson, por toda essa parceria ao longo desse ano, nada simples, nada fácil, né? Então, gente, muito obrigada a todos, fiquem com Deus. A gente se vê no próximo ano, em mais um Dia Convida, e muito obrigada. Tchau, tchau, fiquem bem. Boa noite para vocês. Tchau, tchau. Tchau.